Bem-vindos à série O Caminho dos Originais. Eu me chamo Mayra Rizzi. Eu sou Stefano Guardia. E o objetivo dessa série é que você se destaque no digital, que você entenda quem é seu público de verdade, para você ter mais confiança, para abrir aquela conversa e se sentir feliz e confortável na jornada do digital. Para que você construa uma audiência fiel e qualificada que compra de você. A gente cansou dessa história de só ter like. No primeiro episódio a gente trouxe vários aspectos sobre bloqueios, de por que você não está aparecendo nos stories, o que está faltando para você se conectar com a audiência e o que faz as pessoas comentarem. Como você pode sentir mais confiança na hora de falar nos stories, como pode se sentir mais à vontade. A gente falou o caminho para o seu seguidor também ficar à vontade de interagir com você. Hoje a gente vai falar sobre abordagem de tipo de post, linha editorial, a gente vai explicar como funciona o algoritmo do Instagram, por que ele entrega algumas coisas e outras não, o que faz um seguidor qualificado chegar e por que muitas vezes eu não tenho nenhum comentário. Será que eu estou trazendo um seguidor errado? E a gente vai abordar todo esse assunto hoje. E a gente está muito feliz com o feedback de vocês. Vocês estão falando que estão amando a aula. E ó, se você ainda não assistiu a primeira aula, assista, porque é uma continuidade. Se você só assistir essa aula aqui, você não vai entender. Porque lembra que a gente falou também que todo mundo entrando no digital e a gente tem que se diferenciar, porque a questão é, a gente tem que ter a atenção das pessoas. No momento que você está fazendo tudo mais do mesmo, sem a sua alma no seu conteúdo, a pessoa não fica, já tem outro perfil para ver. Então, o ideal é que você coloque ali coisas sobre os seus valores, sobre você, a sua opinião e a sua vivência. E a gente contou um pouquinho da nossa trajetória, mostrou como foi importante a gente entender esse passo sobre essa questão da humanização do perfil, que faz realmente o seguidor querer interagir, querer comentar, mas hoje a gente vai abordar essas estratégias de conteúdo. Mas talvez você pense assim, não, mas isso é fácil para vocês, que vocês são desinibidos. Eu cheguei a contar que eu sempre fui tímida, né, que eu trabalhei por 10 anos na área financeira, dentro de um escritório, então eu não tinha o costume de abrir a câmera e tudo mais. Só que com o tempo, eu mostrei também por forma de vídeos, como que a gente vai evoluindo. Então talvez você possa achar que a gente é exceção, porque a gente já viveu tudo isso e tudo mais, só que não. Por isso que eu trouxe um dos nossos alunos para te mostrar que é possível sim. Da maneira como mudou a minha vida, como meu Instagram da Elisa da Corredora era um antes e como é um Instagram depois, e como a Elisa também se transformou nesse processo. Porque eu não falo só de alguém conduzindo, de alguém orientando como organizar um Instagram. Porque para isso tem milhares de pessoas, de digital influencers fazendo esse tipo de trabalho. Eu falo mesmo da parceria, de pegar pela mão, de orientar, de algo vivido por alguém que já trilhou esse caminho e nos passar essa segurança. Tinha receio de postar vídeo, ficava preocupada com o filtro, com o ângulo, o que as pessoas vão pensar. Eu não me via como autoridade diante dos assuntos que eu trato na página e isso tudo mudou. Aos poucos eu fui adquirindo confiança, falando, me expondo mais e colocando a cara pro mundo ver. E agora eu vou libertar você de uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Falam assim, May, mas eu acho que eu tô ficando muito repetitiva, as pessoas estão já cansando, sei lá, eu só falo sobre a mesma coisa. E agora? Eu vou te contar um segredo. Esse é o segredo, você tem que repetir. É na repetição que o cérebro humano começa a assimilar e ele começa a entender. E a gente adora quando as pessoas repetem. Mas não é assim, repetir a mesma história da mesma forma. Não. Vão ter situações na sua vida em que você vai lembrar daquela situação que você vai repetir, só que com outra lição diferente. E aí a pessoa também, talvez ela veja aquela história e ela pega uma parte que antes ela não conseguia assimilar. Depois de um tempo, ela vê outra coisa. Quantas vezes você assistiu um filme que na terceira, quarta vez você viu detalhes que antes não tinha percebido? Ou de repente você, amadurecido, você viu Lagoa Azul de outro jeito, você falou assim, caraca. Às vezes você vê um filme que você adorava antigamente, um Caça-Fantasmas, você vai ver, nossa, você fala assim, meu Deus, como é que eu gostava desse filme? A pessoa vai recebendo aquela mensagem de forma diferente, mas não é só isso. No Instagram existe uma alta rotatividade também das pessoas, sempre está chegando gente nova, então ela precisa ouvir essa história novamente. Quantas vezes alguém já perguntou, é melhor stories ou é feed? E a gente tem que responder com carinho. Ela estava cozinhando enquanto ela estava te ouvindo, e aí depois, quando você falou de novo, é que ela realmente conseguiu pegar essa história. E lembra que a gente está falando aqui para você ser diferente? Você tem que entender dentro da sua história o que aconteceu
que você foi aprendendo ao longo do seu caminho e que hoje você se tornou essa pessoa. Porque quando você faz esses bullet points das coisas que você já passou, você consegue trazer isso, trazer a sua essência no seu conteúdo. Muitas vezes, quando a gente está lotado de informação, a gente acaba esquecendo. Só que isso é o principal. Por isso que é importante todo dia você fazer um bullet journal ali, escrever um pouquinho sobre você, o que você está pensando. Você tem que lembrar da sua história, o que já passou. Então, por exemplo, volta e meia, eu lembro que eu tinha que acordar 4 horas da manhã para fazer a minha marmita, que aquilo lá era um perrengue danado, mas que hoje em dia eu dou muito valor à vida que eu tenho, porque eu já tive que passar por aquilo lá. Então toda a minha história, sempre que eu trago, tem um porquê. Tem que ter, a pessoa tem que entender o porquê que eu tô falando aquilo ali, como que ela pode levar isso pra vida dela, que ela também pode ter aquela liberdade, que ela também pode ter uma vida assim, mais tranquila, gostando do que faz. Sabe quando o dia termina e você tem a sensação de que nada aconteceu? Quando você vive procurando motivos pra continuar, mas nunca encontra? Era uma interminável busca. Não sei ao certo em que momento eu virei essa chave. Mas só sei que depois disso, tudo foi diferente. Além do cansaço, eu quis me desafiar, eu quis ir atrás de um sonho, mostrar que eu era capaz, que eu sou determinada, que eu tenho disciplina. Mas essa jornada estava só começando. Tanta coisa para descobrir, para aprender. Com tanto barulho lá fora, foi preciso silenciar para ouvir a voz de dentro. Me conectei a novas paisagens, vivi novas experiências. É longo o caminho pela frente, mas o primeiro passo já foi dado. Sigo em busca desse autoconhecimento, sabendo que o melhor da vida é que a gente sempre pode se reinventar. Temos aqui dentro uma força que é capaz de mudar o mundo. Precisamos assumir o controle da nossa história. Então, tá esperando o quê? Corre pra vida! Presta bastante atenção nisso, que muita gente confunde. Não é sobre você. Entenda isso. Hashtag não é sobre você. É sobre a outra pessoa. Então, a informação que tem que estar ali é sobre como você pode ajudar a outra pessoa. Então, você vai se interessar por aquele que está ajudando na sua vida. Ele está trazendo sobre o que ele passou, só que trazendo informação sobre como ele venceu isso, e você vai se identificar com aquela situação que você também talvez tenha passado, e por isso você saiu dali com um conteúdo. E aí isso vai cativando a sua atenção, vai cativando as pessoas, entendeu? Então não é sobre a gente, é sobre como a gente pode agregar para a vida do outro. Quando você for fazer a sua postagem, pensa antes se você está inspirando, se você está educando ou se você está entretendo. Se você olhar para sua postagem e não tem nenhum desses itens, aí isso quer dizer que você está falando só sobre você, e isso não acrescenta para outra pessoa. Por isso, muito provavelmente, você não vai ter curtida, não vai ter engajamento. Você não está acrescentando para a vida daquelas pessoas que estão te seguindo, elas não vão comentar. Só que existe um equilíbrio entre essas postagens de entreter, educar e inspirar. Por quê? Imagina se o seu Instagram é só inspiração. São só aquelas fotos com frase que você fica devagando pela vida. Instagrams de frase, eles crescem muito. Mas é o seguinte, eles não vendem nada.
Eles não conseguem se conectar com a audiência para vender. Então, na verdade, realmente ganha seguidor, mas a pessoa ela não entende quem ela está seguindo. Lembrando que a gente está falando isso para você porque a gente não quer que você fique no friend zone, que é aquela zona onde você tá ali no Instagram só para receber like por causa do seu ego ou receber curtida. Não, a gente quer que você torne isso como um negócio para você, com que você construa um legado de pessoas que têm interesse no que você tem a dizer, para que você, quem sabe, possa vender qualquer coisa, porque quando a pessoa confia na sua pessoa, em você, você pode vender qualquer coisa que ela vai querer comprar de você, entendeu? Então saia do friend zone de querer só curtir e comentar e nada mais. Primeiro eu vou te apontar os erros que a gente costuma ver nos perfis. Tem muita gente que manda mensagem falando assim, eu não tô conseguindo ter resultado, não sei o que eu tô fazendo errado. E na hora que a gente olha ali, parece que é o lugar de postar meme. A outra que usa o Instagram parece que é o perfil de Tinder. E a outra pessoa que usa o Instagram como vitrine de vendas. Onde a pessoa só fala do produto dela. Todo dia ela posta, olha aqui, tem a bolsa tal, não sei o que. Ó, tem a blusa tal, tantos reais. E aí quando você entra nesse perfil, você não vai querer ficar seguindo aquilo. E também tem aqueles outros perfis que postam só coisa do dia a dia e usa como se fosse o Orkut antigo, lembra do Orkut? Você vai envolvendo o seu seguidor até que ele confie em você e depois ele entenda o que você oferece e ele compre de você porque ele tá ali te seguindo há um tempo, ele já te entende, ele se conectou com a sua mensagem, com a sua voz, com o seu tom de voz. E não é que você não possa postar um meme. Todos os 3 tipos de conteúdos são possíveis numa linha editorial. Porque nem todo momento a gente precisa estar sempre trazendo conteúdos mais profundos, mas entender que cada momento tem um tipo de conteúdo. É a nova televisão. Se é uma nova televisão, tem que buscar cada vez mais trazer um conteúdo de qualidade. E aí o Instagram, com o tempo, criou um algoritmo justamente porque ele quer melhorar a nossa experiência lá dentro. Então, ele começou a entender quais são os tipos de posts que você gosta. Você está curtindo muita coisa de fazenda, vai começar a aparecer um bando de posts de fazenda para você. Se você entrar lá na lupinha, no seu explorar, você vai entender que tudo aquilo ali são coisas que você vem curtindo com o tempo. Por quê? Quando ele otimiza ali a sua experiência, você não quer mais sair de lá. E esse é o objetivo do Instagram. O objetivo do Instagram é que a gente fique a vida inteira lá dentro, entendeu? Teve uma vez que eu tava vendo decoração de mesa. Você pode ver que tem minha mesa aqui atrás e eu tava tentando procurar umas coisas bonitas de luzes. Gente, meu Instagram, meu explorar, era só isso. Absolutamente só mesa. E ele tenta alimentar esse consumismo. E você percebe que agora ele tá com a lupinha, a lojinha, a gente vai explicar sobre isso também, porque tudo que o algoritmo, a interface do Instagram, ela coloca, ela quer dar um recado. Ela tem um motivo para existir. O like foi para cima, a lojinha foi para baixo e o Reels ganhou um botão. Isso faz a gente entender o que o Instagram quer que a gente use. Eles estão sempre por dentro das tendências que estão acontecendo no mundo, né? Então começou a ver que o TikTok estava bombando pra caramba, que são vídeos muito rápidos, dinâmicos. Aí o que o Instagram entendeu? Bom, tem alguma coisa em relação ao comportamento das pessoas. Elas estão gostando mais de vídeos dinâmicos. Então, o que eu vou fazer? Já que tá bombando lá, vamos trazer a atenção das pessoas para cá. E aí criaram um Reels. Toda vez que eles colocam alguma ferramenta nova, a primeira coisa que você tem que fazer é usar. Ele quer que as pessoas usem e comecem a se acostumar com aquilo ali. Então ele dá uma bonificação, um alcance a mais para você que tá usando aquela ferramenta. Aí todo mundo começa a usar. Já que aquilo ali tá entregando para mais pessoas, vou começar a usar. Quando você vai começando a entender como que funciona esse algoritmo, essa cabeça do Instagram, cara, você começa a conseguir otimizar o seu conteúdo para que você ganhe mais atenção, para que as pessoas continuem na sua postagem por mais tempo. E esse algoritmo ele vai evoluindo ao longo dessa jornada. Então no início só existia uma métrica do like. A postagem que ele entregava mais é que tinha mais like. E aí ele foi melhorando e aí teve o salvamento, depois teve o compartilhamento. Hoje em dia ele deixa muito claro pra gente qual o alcance que as nossas postagens tiveram. E você entender essas métricas é fundamental para entender o que faz o teu perfil crescer. Uma pergunta que sempre fazem é melhor postar no Stories ou no Feed? Nos dois. Nos dois. Cada um tem um objetivo diferente.
O Stories, ele aproxima mais da audiência, ela consegue te conhecer melhor. Só que o feed também é importante. Enquanto o Stories aproxima da sua audiência, o feed é o que faz sua audiência crescer. Sua visão, ela não precisa ser inédita. Ser original não é ineditismo. Original é aquele que pega 2, 3 ideias boas e combina elas numa ideia única. Não é ideia inédita. Você pode ser original pegando alguma coisa e aprimorando. E te digo mais, existem várias empresas que elas não foram as primeiras. Você que está de fora, você tem um olhar para o negócio, para aquele assunto, diferente da pessoa que está envolvida ali. Várias empresas que deram certo esperaram outras pessoas entrarem, lançarem o produto, botarem a cara a tapa e depois olharam, peraí, olha, vacilou naquilo, eu posso melhorar aquilo e aprimoraram outras ideias. Somos uma junção de referências. Quando a gente nasce, a nossa referência são os nossos pais. Então isso vai montando a nossa personalidade, a gente vai moldando conforme os nossos pais vão ensinando a gente. No momento que a gente está aqui mais velho, você começa a ter outras referências, você começa a ver, poxa, eu tô lendo aqui a história do Bill Gates, tô me empolgando, do Phil Knight da Nike, muito legal a história. E você começa a admirar essas pessoas e elas se tornam a sua referência. Então, quando você olha para eles, você fala assim, nossa, eu queria ter uma história assim, tão inspiradora. E aí você começa a juntar essas referências e isso vai moldando você. Então, quando você traz a sua opinião, que foi moldada por essas referências, isso é o único. Você é uma junção de experiências passadas também, mas essas experiências elas não moldam o seu futuro. Toda a sua visão, no início, ela é trilhada por conta dos amigos que você teve, a família que você teve, mas depois de um tempo, quando você tem na fase adulta, essas pessoas elas não são mais responsáveis por o que você vai trilhar, elas te tendencionam. Então, se você tem uma família que está sempre adiando as coisas, não tem compromisso, não chega no horário, é capaz de você ter um hábito dessa forma. Só que, a partir da leitura, a partir da vida adulta, a partir de conhecer outras pessoas e se afastar daquele passado, você tem a oportunidade de reconstruir esse futuro. Ou seja, se hoje você se encontra não sabendo o que falar, talvez esteja faltando referências boas, boas leituras, talvez não seja nem de procurar coisas boas, mas escapar das coisas que você tem hábito, talvez seja um Globo.com. Uma das coisas que a ciência explica é que o nosso cérebro ele tem um número limite de informações que ele pode absorver. Então a gente tem que escolher, como se fosse uma alimentação mesmo. Na hora que você vai treinar, e aí você vai treinar, você não consegue pegar peso, não consegue correr, você pensa, pô, eu tava com pouco carbo, ou pô, eu precisava ter comido mais. É a mesma coisa na hora que você vai criar um post. Talvez se você não esteja criando com uma qualidade legal, primeiro está faltando a sua história e o segundo que está faltando uma visão mais 360, de você entender esse mundo à volta, sabe? E tem os dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que acha que sabe pouco e ainda precisa estudar muito, mas na verdade ela já sabe pra caramba, ela só não consegue botar aquilo pra fora. Tem aquela outra pessoa que ela tá precisando de referência, ela tá precisando estar em grupos bons, mudar a mesa dela, né? Não tem aquela frase que é clichê, mas é verdade, que você é a média das 5 pessoas que você está convivendo? Será que você está convivendo com as pessoas corretas? E quando a gente fala em referências boas, a gente não está falando de um diploma, uma bibliografia, porque muitas vezes uma faculdade é decoreba, que a gente acaba esquecendo. A gente fala de referências boas, é você sentar numa mesa onde o assunto é bacana e assistir alguns vídeos do YouTube que não seja de fofoca, que seja de repente de um livro ou de alguma coisa inspiracional, do it yourself, que você aprenda a fazer alguma coisa. Para a gente ter essas ideias de conteúdo, a gente tem que conseguir fazer associações do que a gente está vivendo. Será que está vivendo coisas novas? Será que você está conhecendo pessoas novas? Será que você está fazendo coisas que estimulem o seu cérebro a trabalhar mais? Porque é isso que vai fazer diferença na hora que você for fazer um post. Você vai pensar naquele bondinho que você andou, que você viu aquela paisagem, tem tudo a ver com você se sentir bem, do autocuidado. Imagina você fazendo essas associações. Gente, às vezes dá uma preguiça danada, vou te falar. Mas toda vez, outro dia, um amigo chamou, dois amigos chamaram em dias separados fazer trilha, coisa que eu não tinha feito. Chamou pra Pedra Bonita, outro chamou pra Pedra Gávea, e as duas vezes eu tava com preguiça, falei assim, mano, não vou. Só que a gente sempre já percebeu que
Na hora que a gente vai, quando a gente volta, nossa, é maravilhoso, fica muito feliz de ter ido, de ter conversado, de ter conhecido, mas a vontade realmente é ficar na cama, não fazer nada. A gente sair dessa zona de conforto para fazer até atividades em casa também, sabe? O que a gente brigava muito aqui, vamos pedir um restaurante novo em casa, vamos assistir um filme diferente. É isso, a gente tem que se acostumado a ler coisas novas também. Eu estava lendo muito autoajuda, depois eu comecei a ler bibliografia, agora eu estou lendo mais histórias. Entende que esse repertório é o que vai fazer a gente ficar cada vez melhor no conteúdo? Fala a importância de você curtir a jornada. Você tem que viver, experienciar outras coisas. E aí a gente também traz isso como conteúdo. A gente vai filmando as coisas que a gente está fazendo. A atenção você vai conquistar no momento que você trouxer coisas diferentes. Imagina, você vai ter atenção no momento que você ficar vendo a pessoa todos os dias no mesmo lugar falando sobre a mesma coisa? Não, você tem que falar da mesma coisa, só que de formas diferentes. Como é que eu faço para criar conteúdo? Quando a gente fala criar, já bate aquele desesperinho, né? Criar. Aí você já pensa assim numa mágica, numa poção, qual ferramenta, de onde eu vou buscar. Em vez de criar conteúdo, você pode partir da estratégia de documentar conteúdo. Uma das coisas que a gente faz muito é gravar as nossas aulas. Gravou a aula, pode pegar um trecho e colocar. Foi experimentar uma nova ferramenta, foi conhecer um novo restaurante. Isso não é blogueirar. Você pode correlacionar o evento que você está indo trazendo um conteúdo do seu nicho. Então vou dar um exemplo. A Mayra foi convidada para uma prova de corrida e chegando lá, a gente pensou assim, como é que a gente pode transformar isso em conteúdo? A gente não queria chegar e falar assim, olha, recebi um kitzinho, que interessante, nossa, lindo, amei. Não, a gente trouxe com relação ao marketing. Então falou sobre a decoração da loja, a gente falou como eles estavam fazendo ambientes especializados para a mulher, falou que isso estava alinhado à persona que a Granada estava trazendo, ou seja, a gente fez toda uma análise em cima daquilo. E o que a gente fala para vocês é, olhos atentos. Tudo que você está vendo é informação. Você não precisa ser um crítico de cinema para dar sua opinião a respeito de um filme e associar com o teu conteúdo. O filme, de alguma forma, pode ter alguma cena que se associa ao seu nicho. Aquele lutador, você pode dar algum exemplo, brincar com o exercício que ele fez errado se você é personal. Se alguém se lesionar, for atropelado, você pode pegar uma cena, se você é fisioterapeuta, e brincar com o cara que está fazendo a fisioterapia errada naquele filme. Sabe o que vai acontecer? Vai ter gente olhando aquela cena, assistindo aquele filme e lembrando de você, porque você trouxe uma coisa que estava no cotidiano dela. E o Instagram é uma nova novelinha. Então, se você está sentado no sofá, se você está na casa dos seus pais, se você está em tudo quanto é lugar, você está ali. Na cozinha. Na cozinha, você está olhando o Instagram, você está numa live, você está lá dentro. Deixando stories rolando. Então você quer saber sobre a vida daquela pessoa, você não quer saber só sobre aquele conteúdo, porque o Instagram a gente entra para se entreter, é uma coisa mais leve do nosso dia, para ver sobre as pessoas. As pessoas gostam de coisas que têm início, meio e fim. Você percebe quando você está assistindo algum perfil, e aquele perfil está chegando numa viagem, falou assim, gente, eu vou chegar no meu hotel, depois eu mostro, falo para vocês como foi. E a pessoa não mostra, e você fica desesperado, fala assim, pô, e aí? Queria entender, você não falou aquilo? Então você fica agoniado com a história, acaba no meio. Então as coisas têm que ter início, meio e fim. Então, por exemplo, se você vai para algum lugar, é interessante você começar, na hora que você estiver planejando, você trocar uma ideia com seus seguidores. Inclusive, eles podem te ajudar a decidir. Porque a gente mesmo, eu tenho certeza que eu, Mayra, e você também tem, o tal do FOMO, Fear of Missing Out, que todo mundo tem, que qualquer escolha que você faz, ela vai estar errada. Você vai estar perdendo a outra. Não é que vai estar errada, mas você sempre vai sentir que está perdendo a outra. Então, nesse momento que você joga com a audiência, pergunta e faz enquete, gente, vocês têm alguma ideia de filme, Netflix? Cara, você se perde menos. Porque chega, vai dar uma sugestão, é onde a gente escolhe. Hoje em dia, fala assim, pô, esse seguidor aí deu uma escolha péssima. Mas é isso, pelo menos um culpa o outro, entendeu? É assim que funciona. Facilita a sua jornada, torna mais leve. Se você não compartilhou com a sua audiência, não trocou, pode acontecer de chegar sempre um hater, uma vizinha, alguém dizer assim, nossa, eu acho que você não tinha que ter comprado isso não, vai dar defeito. Sabe aquela história de tipo, se tivesse me avisado, eu teria falado para você não comprar isso. E é aí que a atenção vem, porque no momento que você também abre essa conversa, a pessoa ela vai querer saber o que aconteceu depois. E é isso do loop, né? No loop aberto que chama. O loop aberto é uma estratégia que Netflix usa com você. A avó da Mayra estava aqui assistindo The Crown. The Crown.
Cara, ela não conseguia ir embora. De jeito nenhum, foi 3 dias atrás, ela ficou viciada, 8 capítulos seguidos. E o avô da Mayra querendo ir embora. Falou assim, vamos embora. Ela, mais um. Isso acontece com você quando você tá assistindo ali a Netflix, você tá amarradão. Na hora que acabou, você quer continuar assistindo? Minha avó tava assim, assistindo The Crown, toda felizinha. Sempre vai levando para um ponto onde você quer saber o próximo passo. Você sempre cria aquela expectativa de, não, mas eu preciso saber o que está acontecendo no próximo capítulo. E é isso que acontece com o seu seguidor. Por isso que alguns stories, tem gente que fala assim, olha, o meu engajamento hoje de manhã tá horrível. Será que eu apago do dia anterior? Tá bom, é um caminho também. Mas é o seguinte, se o dia anterior criou uma expectativa de você fazer dos stories do dia seguinte, cara, o seguidor vai acordar antes de você. Ele vai, se você não mostrar o lugar que você foi, você falou o dia anterior, gente, amanhã eu vou dormir cedo, porque amanhã, ó, é aquela praia, vou fazer um tibum e tal, eu vou conhecer Grumari. E aí, May, como que foi aquele treino? Como que ficou o quarto? Porque a gente também tá fazendo isso em relação ao escritório. Eu tava escolhendo a cor do armário, se eu ia colocar azul ou rosa. Então eu abri uma enquete pra perguntar a opinião dos meus seguidores e eles opinaram uma cor. Será que eu botei aquela cor? Não. Eles optaram azul? Eles optaram Pô! azul. Agora tem motivo pra reclamar. Mas era mais fácil botar o rosa e depois pintar de azul, entendeu? Se eu fosse pintar o azul antes, enfim. Pelo menos bota pra participar, você viu que acabou não seguindo, né? Eles participam sempre, e aí eles perguntam, e aí, May, o que você achou? E isso torna a coisa mais leve. E a questão toda que a gente aborda aqui não é uma questão de ter like, ter comentário, ter engajamento e alimentar o seu ego. Não é isso. Mas você vai trazendo pessoas que vão sendo amigas, vão confiando em você, e essas pessoas compram de você. Essas pessoas, elas não compram, elas indicam para outras pessoas. Então, você fica muito mais bem falado, você é citado, você é recomendado, você é compartilhado. Toda vez que alguém está pedindo uma opinião, até um blogueiro famoso, sempre vai ter um seguidor vai dizendo assim, você já viu a loja tal? Você já viu o fulano de tal? Olha, indica essa ciclana. É isso que acontece no momento que você tem pessoas que acreditam em você e entendem o que você faz, o que você vende, como você faz, porque o caminho de você se conectar com a sua audiência é admirar a sua jornada. E aí, a partir desse momento que ela entende os seus processos, o carinho que você faz daquelas coisas, ela não vai ter dúvida de te recomendar. Lembra a história do boca a boca? O digital não deixou de ser, desde que o mundo é o boca a boca e continua sendo boca a boca. O seguidor chegar, se ele não confiar em você, ele não vai comprar. E aí ele vê que os amigos estão seguindo, o que ele faz? Vê se você já não fez isso. Você pergunta pra ele, cara, você tá seguindo, você já comprou lá? Pô, já comprei, é ótimo. Eles entregam super bem, adorei o atendimento, pode comprar sem medo. Então, no momento que você vai construindo a sua base, é por isso que a gente tem estratégia para crescer perfil? Sim, mas principalmente você tornando aquela base muito mais fiel. Por isso que a gente fala aqui, você pode ter 1.000 seguidores, se esses 1.000 seguidores se eles forem fiéis, você vai vender muito. Você tem estoque para 1.000 pessoas, você tem mão, braço para atender 1.000 pessoas. Se essas pessoas te amarem, gostarem de você, entenderem o que você faz, cara, elas vão querer comprar de você, vão te indicar. E se você fizer o CTA certo, que é o Call to Action, dentro do seu perfil, falando, olha, se você tiver alguém passando por esse problema, se você conhecer alguém para indicar, a pessoa ela vai fazer aquela ação de compartilhar. É você saber usar as ferramentas certas do Instagram no momento certo. Então, quando a gente fala que o seu conteúdo tem que vir da sua história, você precisa ter clareza da sua história. Então, o que eu faço aqui e que eu recomendo sempre para os nossos mentorados, para os nossos alunos? Para eles listarem os livros que eles mais gostam, os lugares que eles mais curtiram, qual foi a história que deu ruim demais, mas depois ele superou. Quais são as coisas que você mais gosta? Quais são os amigos que você mais tem contato? Tudo isso numa planilha, num caderno, porque você vai estar sempre se lembrando daquilo ali. Isso vira o seu banco de ideias, né? Vira o seu tesouro. As nossas histórias são o nosso tesouro. E ali, no momento que você tem isso mais acessível, e não é que é uma coisa definitiva, você vai sempre acrescentando, lembrando e colocando. Quando a gente fala de linha editorial, não é nada engessado que você vai ter que postar segunda-feira uma coisa, terça outra, quarta outra, não. Na verdade, é o pilar de conteúdo. Então, qual é o principal assunto que você quer abordar no seu Instagram e quais são os assuntos complementares? Então, no meu, por exemplo, o meu principal é o marketing digital.
Mas os complementares são os assuntos que eu abordo que mostram um pouquinho mais de mim. Então, por exemplo, eu trago um pouco sobre a corrida, porque eu acho que é importante o empreendedor ter um autocuidado, ele se cuidar para conseguir ter essa jornada de trabalho. Eu trago sobre empreendedorismo, sobre autodesenvolvimento. São os assuntos complementares, eles fazem parte da minha linha editorial. Então o assunto principal, ele serve de base, né? A big idea do seu perfil, ele serve para a pessoa entender do que você fala. O restante é para a pessoa querer ficar porque sentiu que você é diferente das outras pessoas. Porque quantas pessoas falam de marketing de conteúdo e marketing digital? Mas agora, a única pessoa que eu conheço que fala de marketing digital e corrida, esporte, autocuidado, é a Mayra. O restante das pessoas que estão no marketing digital estão falando sobre bolsa, sobre outras coisas do universo feminino, nada de errado, mas que não são os valores da Mayra. Então a Mayra traz de disciplina, de esporte, de suar a camisa. Talvez você esteja aqui assistindo porque você se identificou com os valores da Mayra. Deve ter cansado daqueles perfis de marketing digital que falam sobre ostentação, que mostra lá o carro, o Porsche, uma coisa que é inalcançável naquele momento pra você. Ah, mas você ostenta também, quando você corre lá os seus 15 quilômetros aí. Mas é possível, mostra que é possível. Ostentou nos 42, no treininho de 22, isso é ostentação também. Tem muitas pessoas que me seguem por causa do marketing digital, do Instagram, e começam a falar comigo: May, eu vou começar a correr, eu também quero começar a me cuidar mais e tal. Eu fico tão feliz com isso, porque eu consigo conectar aquilo que eu acredito, que é ter uma vida como um todo saudável para você conseguir fazer as coisas que você ama. A gente sempre fala que um dos benefícios de entrar no nosso curso, na nossa comunidade, é o seguinte: as pessoas, além de aumentar o faturamento, todo mundo emagrece, todo mundo fica com a saúde em dia. São benefícios secundários. É ficar mais disciplinado, com mais foco, ter novos hábitos. Isso que faz a gente se diferenciar dos outros perfis. Então você percebe que você fala do mesmo assunto, você pode falar de diversas formas, mas você está aqui porque você também se conecta com isso, ou se você não faz o que a Mayra faz, você valoriza isso, preza pela saúde, preza a qualidade de vida, a família, prefere mais as pessoas que destacam os valores do que coisas. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente faz diferente, porque a gente se conecta com o que a gente acredita. Então traga isso no seu conteúdo. Se você não consegue perceber do que você gosta, o que você não gosta? Porque às vezes fica mais fácil você perceber o que você não gosta. Da sua área, o que você não gosta da entrega, dos profissionais que fazem errado, de alguém que não faz o acompanhamento certo, de quem entrega o produto sem uma embalagem feia. O que você não gosta? De repente aí você começa a perceber o que você gosta mais. Se você está com dificuldade de entender o seu nicho, começa a perceber qual a pergunta que seus amigos sempre fazem quando eles te encontram. Quando eles chegam para mim, por exemplo, todos os meus amigos, eles quando querem comprar uma TV ou uma câmera, eles sabem que eu sou uma pessoa que entende de tecnologia. Eles perguntam tudo para mim, até coisa que não tem nada a ver. Gente, olha só, Stefano, eu tô comprando esse aspirador que ele tem 50 megawatts. O que quer dizer isso? Eu falei: cara, eu não sou eletricista, tá confundindo as bolas. Não sei. Os seus amigos, quando estão com você na mesa de bar, o que a sua mãe pergunta para você é o que você gosta de fazer. Se você não tem um nicho, você vai decidir. E se você tem um nicho, começa a usar isso como assunto complementar, porque isso vai ser um assunto que vai conectar ao seu conteúdo. Então, às vezes, seu conteúdo está totalmente frio, engessado, começa a pensar no que você ama de fazer por hobby e traz isso conectando de alguma forma ao que você faz. Tem uma aluna nossa que ela trabalha com bordados e ela ama flores. Só que ela nunca tinha trazido, ela botava as flores no bordado, só que ela nunca tinha trazido um conteúdo de flores. Ou seja, na hora que a pessoa via o bordado dela, não entendia que era por conta do gosto dela, das flores que ela gostava de ver. Eu falei: começa a trazer as flores num conteúdo, explicando o que cada flor representa, por que você gosta daquelas cores, qual a estação daquilo. Você está vendo que um conteúdo que era frio, que teoricamente era só venda, começa a ser humanizado a partir de uma relação com uma coisa que está no cotidiano, que é interessante, que não é venda, que de alguma forma se conecta com a casa da outra pessoa. E tem também uma outra aluna nossa que ela tem uma loja de roupas. Então, o que ela começou a trazer? Ela começou a trazer um conteúdo de dança, que é uma coisa que ela já ama. Ela ama dançar e, ao mesmo tempo, ela tem a loja dela de roupas. Ela trouxe a personalidade dela em forma de conteúdo. Então, quando você une isso, as pessoas começam a se conectar com esse valor. Aí você pergunta: mas é só para fazer dancinha? Então tem que fazer dancinha? Não. O que ela faz? Ela mostra
usando aquela roupa e como aquele caimento fica. Porque é uma das coisas que quando você vê uma foto de uma modelo, você vê aquela foto posada e na hora que você vai experimentar, a roupa fica pequenininha, você não entende o caimento, ficou totalmente diferente, o peito fica de fora. Na hora que você vê ela usando, ela faz assim, essa roupa é de gafieira. O que ela faz? E mostra a dancinha dela de gafieira e a pessoa consegue se sentir com aquela música, com aquele lugar. Porque quando você está comprando uma roupa, você não está comprando a roupa, você compra o que a roupa te faz sentir. E se ela traz isso através do conteúdo dela, é muito mais fácil de vender. Porque a pessoa já se imagina usando aquela roupa naquele momento, com aquela música. E de vez em quando ela brinca, fingindo que ela está com chopp, sabe? Então, você conectar com uma paixão sua faz com que a pessoa perceba muito mais valor no seu produto. Antigamente era só venda e hoje em dia é toda uma história por trás. E é aí que tá onde as pessoas conseguem diferenciar o valor mesmo. As pessoas não começam a olhar para você com preço. Qual é o preço desse produto? Não, você já está trazendo tanto valor naquilo ali, porque tem a sua história, tem a sua alma ali, você está mostrando as coisas que você gosta e é por isso que você faz o que você faz, que você agregou valor à sua marca. E aí que tá a sua diferenciação para aquela pessoa que só está mostrando o produto dela sem falar nada, só o preço e o produto, enquanto você tem valor de verdade. Então, no exemplo da loja Shop, como que ela faz para educar também? Ela está trazendo conteúdos onde ela ensina como tirar uma mancha de roupa, qual a melhor forma para colocar uma blusa que fique bom na sua silhueta, se você é quadrada, se você tem um ombro mais largo. Então, tudo isso ela está educando em forma de conteúdo. Entendi o porquê que ela faz o que ela faz e eu gostei muito da roupa que ela está vendendo, eu vou comprar dela. Você já entendeu como é que você faz para você deixar o seu perfil atrativo, que tipo de conteúdo tem que estar lá, o que não pode postar, o que você deve começar a postar. Mas agora você tem que entender em que momento você vai postar cada coisa. Porque o conteúdo ele tem um momento de ser estratégico. Existe um momento de você doar e existe um momento de receber. Existe um momento em que você está dando conteúdo, ajudando, e depois tem um momento da reciprocidade, que o seguidor ele quer comprar alguma coisa de você, ele quer te devolver tudo que você deu, tudo que você ajudou. Então você tem que trabalhar isso no seu funil de conteúdo. Aida, a gente vai explicar amanhã seu ponto de partida para você entender, e você vai reparar nos outros perfis como eles usam essa estratégia, como eles estão em algum momento quebrando objeção para estar trabalhando a compra do seu produto, como em algum momento eles estão em uma fase de crescimento de perfil e de escala, em que momento eles estão em campanha para vender e como é que se usa cada tipo de post para fazer com que você tenha um perfil que não somente eduque, não somente entretenha, não somente ensine, que são coisas maravilhosas, mas que venda também. Porque o que a gente mais fala é o seguinte, que também o dinheiro é agente da transformação. Que não adianta você só inspirar. Se o seu perfil e se o seu negócio não der certo, a sua mensagem morre junto. Então não adianta você querer ajudar o mundo. Se você não tem os boletos pagos, você não vai continuar fazendo a sua mensagem no dia seguinte. Você pode ter a vontade de influenciar, ajudar o mundo, mas se você não ajudar primeiro a sua casa, o seu filho, a sua família, você não vai conseguir ajudar mais ninguém. Então pense que o seu conteúdo ele tem que ter um retorno. Ele precisa ser remunerado para que a sua mensagem continue. Porque no momento que essa mensagem continua, ela vai alcançar novas pessoas. E olha, os seus seguidores, eles querem pagar. Eles querem pagar pelo seu conteúdo, eles querem pagar pelo seu produto. Basta você fazer uma boa oferta no momento certo, no momento que eles já se conectaram com o que você vende. E aí, nesse momento, você vai poder apresentar para outras pessoas. Esse conteúdo que vocês estão recebendo de forma gratuita foi pago pelos alunos, pelos nossos alunos. Se a gente não tivesse mentorado e alunos, a gente não poderia estar aqui fazendo esse conteúdo, sabe, caprichando, dando todo o carinho, todo o suporte. A gente fez anúncio para trazer você aqui. Mas esse dinheiro veio dos nossos alunos que bancaram nossa mensagem e é por isso que você está conseguindo ter esse conteúdo gratuito. Porque teve alguém que pagou para esse conteúdo. O conteúdo está sendo gratuito para você, mas teve alguém que pagou para a gente conseguir trazer nossa mensagem, trazer uma inspiração, poder trazer para você toda essa conexão de conhecer a gente, de conhecer essa mensagem, de melhorar o seu Instagram. Alguns vão querer continuar com a gente, outros vão ficar felizes, vão ter resultado agora com esse desafio. E tudo bem, como a gente falou, existem pessoas que não entram no nosso curso, mas indicam, e outras pessoas que querem dar um novo passo, entrar na nossa comunidade, conhecer mais a fundo o nosso curso, estar mais perto da gente. E a gente fica muito feliz de você ter apostado na gente, tá conhecendo a gente nesse momento. E se você não assistiu a aula anterior, assiste a aula anterior, que você vai fazer a ligação entre as duas e fala, caraca,
perca e ainda tem a terceira, tá? Não perca por nada. E outra coisa, eu quero muito saber o que você achou dessa aula. Comenta lá na nossa comunidade da série. Eu deixei o link aqui embaixo. Então vai pra lá agora que a gente está lá e a gente quer saber das suas dúvidas, a gente quer ficar mais perto de você, tá bom? E se você conhecer alguém que se beneficiaria com esse conteúdo, encaminha esse vídeo pra ela, tá bom? Então, tamo junto. Te vejo na comunidade. Até amanhã. Meu nome é Caterine, eu tenho uma loja no Rio de Janeiro, Loja Shop. E eu já tinha Instagram da loja há muitos anos e eu tinha muitas falsas verdades que eu acreditava, né? Eu achava que a gente só conseguia vender se a gente tivesse milhões de seguidores. Eu achava muita coisa errada, eu fazia muita coisa errada. Então, quando as pessoas me perguntavam assim, nossa, por que você não vende no Instagram? Eu falava, ah, não, gente, Instagram é uma coisa muito complicada, só quem tem muito seguidor, eu tenho muito pouco e tal. E eu acreditava nisso realmente. E aí, o Instagram ficava super mal trabalhado, porque eu não sabia trabalhar com ele. E veio a pandemia, e eu, de repente, me vi com a minha loja fechada. E aí, bateu o desespero, né? E eu nem pensava em como trabalhar no Instagram, porque eu ficava postando de qualquer jeito lá e não acontecia nada. Foi quando uma amiga minha me chamou para uma live, que foi exatamente o desafio Dominando Matrix. E lá nesse desafio foi onde eu conheci a Mário Stefano e foi onde eu vi como que eu estava fazendo tudo errado, né? E aí no meio da pandemia eu decidi investir na mentoria, eu comprei a mentoria e eu consegui, com a loja fechada, efetuar as vendas. Eu fiquei tão emocionada que até eu mandei mensagem para a Mário na minha primeira venda, né? Eu vendi! E eu consegui pagar os aluguéis da loja, né? Então eu acho assim muito importante a gente adquirir conhecimento, para a gente entender que a gente não é dono da verdade e quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente precisa ir atrás, buscar esse conhecimento, né? E ver que é possível, porque é possível. E eu estou muito feliz, eu tenho muito a agradecer. Obrigada, May, obrigada, Stefano.